agronomia. E se você fosse dar uma dica para o profissional que está iniciando, qual que seria os cuidados ou o que ele deveria pensar dentro de uma instituição? Talvez ele está fazendo um mestrado, está em pesquisa numa instituição pública. O que ele deve pensar e como ele deve se preparar para ir para uma particular? O jovem de hoje, ele está muito bem preparado, sabe? Diferente de alguns conceitos, de algumas pessoas que às vezes dizem, não, o jovem não quer nada. Não, muito pelo contrário. Eu, felizmente, esse tempo todo que eu fiquei na empresa privada, especialmente o tempo em que eu dirigi esse negócio de sementes da Agroceres, em que a gente cresceu muito, eu tive uma oportunidade de contratar muita gente. Eu contratei muito jovem. E eles nos surpreendem muito, sabe? Eles nos surpreendem porque eles têm um conhecimento muito amplo, e isso é muito bom nos jovens de hoje. Então, eu acho que, primeiro, ele tem que ter foco. Ele tem que ter foco. Eu gosto de um profissional que ele foca em determinada área e faz toda a sua formação procurando aquela área, sabe? Eu não gosto muito aquele indivíduo que fez filosofia, depois fez agronomia, depois... Eu acho que você tem que ter um foco. Em determinado momento da sua vida, você pode até dar uma devagada, mas em termos profissionais, é muito bom que ele tenha uma formação, que ele escolha uma área. O curso de agronomia é um curso muito interessante porque ele é muito amplo. Muito amplo. A gente vê profissionais da área de agronomia trabalhando na área financeira, às vezes em grandes bancos, a gente vê trabalhando na imprensa, a gente vê trabalhando no campo como vendedor, como assistentes técnicos, como pesquisadores. Então, eu acho que é uma das profissões que tem maior oportunidade em termos de abertura para trabalho. E eu digo sempre o seguinte, o profissional ele precisa de um tripé que o sustente. O primeiro é um conhecimento, o conhecimento técnico. Então, o profissional ele tem que ter uma base de formação técnica que o suporte. Agora, ele não precisa conhecer profundamente uma determinada área, e ele, às vezes, se candidate a trabalhar, porque depois, com o tempo, ele vai se especializando, estudando. A outra coisa que o profissional tem que ter é a vontade de trabalhar. Quando a gente vai contratar um profissional, você tem que entender, você tem que olhar no olho dele e ver o brilho de que ele tem vontade de trabalhar. Então, porque senão, a maioria das empresas, e o caso do agrônomo é particularmente claro nisso, não dá para você ficar todo dia telefonando para o cara, fulano, o que você vai fazer hoje? Onde você vai? Não. Ele tem que saber que ele tem que levantar, mudar de roupa, entrar no carro, ou ir para o campo, enfim, e executar a tarefa dele. Tem que agir, tem que executar a tarefa dele. E o outro sustentáculo que eu acho no tripé de um bom profissional é a honestidade. E quando eu falo aqui em honestidade, eu não estou falando da honestidade financeira, porque isso é obrigação. Se ele não for honesto financeiramente, ele não serve, ele tem que estar em outro lugar e não no meio da sociedade. Mas eu falo na honestidade profissional, sabe, de relatar os fatos, conseguir entender os fatos e não omitir coisas que precisam, que são importantes, que são relevantes. Então, eu acho que, principalmente, esse tripé aí que é importante para você ser um profissional de sucesso. Então, se você tiver esse tripé, já é, sabe, o meio caminho andado. Bem estruturado, né? Bem estruturado. E a gente consegue, com o tempo, a gente vai tendo uma experiência que consegue captar isso, sabe?
Então, eu acho que eu não tenho errado muito, não, sabe? Eu já formei várias equipes e tenho muito orgulho de todas as equipes que formei, sabe?